tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast aqui para vocês. E como eu digo, no início de cada episódio, eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que você saia daqui com coragem para tirar aquilo que está no papel que você ainda não tirou ainda. E eu vou pedir para a nossa convidada de hoje se apresentar. Se apresenta aí, Rose, para o pessoal. Meu nome é Rosane Mendes, sou estudante de jornalismo, estou no sexto semestre, inclusive estudo até com a Yasmin, na mesma sala que ela, e eu tenho 23 anos de idade. Bora lá. Normalmente eu costumo fazer uma pergunta para as pessoas que vêm aqui. E a pergunta de hoje, vou pegar leve com você, entendeu? Qual é o seu filme favorito? Olha, tem vários, hein? É difícil falar um só, mas eu gosto bastante. Olha, realmente é muito difícil, tem uma listinha, né? Deixa eu ver aqui, dos que eu gosto muito. Ai, tá complicado, viu? Então faz a listinha aí. Fala uns três aí que você gosta bastante. Tá bom, vai ficar mais fácil. Eu já assisti bastante As Branquelas, né? Inserindo assim no comédia, no gênero comédia. Drama, Um Olhar no Paraíso. Nossa, choro horrores. Sempre que assisto é como se fosse a primeira vez. E eu não gosto muito de filme de terror, né? Então vou ver um de ação, assim. Missão Impossível, que inclui, né, a comédia, né, junto com aquela ação, aquela coisa toda. Uhum. Olha, vou dizer que você falou filmes que eu conheço, porque eu não sou uma pessoa do filme, então eu sei desses filmes, então acho que eu saí no lucro nessa pergunta. Você falou estudante de jornalismo, né? A gente é realmente da mesma sala. E eu queria começando a perguntar para você sobre isso, porque eu sei que você tem uma história muito interessante até chegar à faculdade, né? Eu digo que a Rose é a nossa menina de ouro, entendeu? Do nosso grupo, porque ela é a pessoa mais dedicada que eu conheço. Então, eu queria que você me falasse um pouco de como foi esse seu processo para entrar na faculdade, com o máximo de detalhes que você conseguir me dar aí, de como foi essa caminhada até chegar na faculdade de jornalismo. Bom, lá quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu me interessei, né, pelo jornalismo, assim, vendo a TV, assistindo jornais, e aí, né, a vontade foi surgindo dentro do coração, e aí, conforme foi passando o tempo, eu fui pesquisando outras profissões, e realmente eu não me via em outras, né, a não ser essa. E aí, quando foi no último ano, né, da escola, eu falei, olha, eu vou realmente ir atrás disso, porque até agora não mudou, é isso mesmo. Aí eu quis prestar o Enem, e aí eu fiz o primeiro Enem no mesmo ano que ia terminar a escola, né? Mas foi mais assim para ver como que era, não tinha tanto conhecimento. E aí eu fiz mais para treinar mesmo. Aí no outro ano que eu terminei a escola, eu já fiz mais sério, né? Já fui estudando, já fui entendendo como funcionava. Aí eu fiz, só que mesmo assim precisei de mais um ano, porque é muito difícil, né? Muita coisa. E aí em 2018 eu consegui uma bolsa, só que eu tinha acabado de começar a trabalhar e aí não ia coincidir o horário de trabalho. E aí eu falei, realmente, no momento eu vou optar por trabalhar, né? Que eu tava precisando muito, né? A parte financeira, estabilizar para mim pensar nisso. E aí eu tentei mais um ano, que aí foi quando eu consegui outra bolsa, e aí realmente também 100% na área que eu queria, que era jornalismo, e consegui coincidir com o horário do serviço também, então até foi bom esperar, porque emprego, né, tava muito difícil na época, e até hoje, aí graças a Deus eu consegui coincidir. Aí comecei a fazer o processo, mas veio a pandemia, e aí eu tive que começar no segundo semestre de 2020. Eu ia começar no primeiro, mas aí acabou que a pandemia atrasou, e eu só consegui começar no segundo. Uhum. E E foi me assim, conta. uns 4 Enem, né? Até realmente conseguir realizar esse sonho. Eu ia falar isso mesmo. De como foi para você ter que fazer 4 Enems, porque eu digo por mim que eu fiz, acho que eu fiz dois. Acho que eu fiz dois.
e eu já tava, "Ai, pelo amor de Deus, eu não quero nunca mais fazer essa prova. Então, imagina fazer 4 vezes, né? Como foi para você esse processo de estudo? Porque é muito cansativo, né? Muita coisa que tem que estudar ao longo e depois chegar no final e não ter o resultado que você queria. Como que você lidou com a frustração, né, de ter que fazer o Enem durante esses 4 anos, né? Olha, foi muito difícil, porque no primeiro era mais para treinar e no outro já foi mais sério, só que mesmo assim não consegui de primeira. E foi muito difícil, porque assim, eu não ia ter condições de assim pagar o curso completo, porque eu estava trabalhando, mas aí tem as questões de ajudar em casa, tem as nossas contas, né, a parte, né? Então eu falei, realmente eu vou ter que conseguir uma bolsa que vai me ajudar muito, porque não tem condições de eu pagar. E eu também tinha muito medo, na verdade, de perder o emprego também, e não conseguir pagar. Então eu falei, é melhor eu tentar fazer de tudo para conseguir, nem que demore um pouquinho mais, mas para mim ficar tranquila depois, né? E aí foi isso que me motivou, mas ó, o mental, a frustração, você ficava pensando, ai, não é para mim, eu acho que não vai, meu Deus, não vou conseguir. Então, eu acho que a motivação de eu realmente não vou conseguir, se não for por isso, juntava, mas era assim, meio a meio, né? Eu pensava de um lado, ai meu Deus, não vou conseguir, e o outro, não, você tem que conseguir, porque é só assim que você vai realizar seu sonho, ficar mais tranquila porque vai acontecer imprevisto no meio do caminho. Aí foi essas duas coisas que, assim, foi me guiando, sabe? Mas é muito difícil, porque é uma pressão muito grande, é uma quantidade de perguntas, é uma loucura. Então foi assim que eu fui indo e graças a Deus, na quarta vez foi. Uhum. E eu fico pensando assim, porque você é bem, tipo, perfeccionista, né, nas coisas que você faz, assim, eu vejo que você é muito centrada, então, tipo, pensar em todas as vezes que você teve que fazer e abdicar de tempo, você teve que lidar também com a expectativa das pessoas sobre você, de fazer isso ou não, a sua família sempre te apoiou, todo mundo sempre estava com você para te ajudar, para te incentivar a conseguir aquilo que você queria. Não, minha família sempre me apoiou, sim, mas não era assim uma pressão dentro de casa de não, você tem que, por exemplo, fazer uma faculdade, tem que estudar assim, logo assim que sair da escola. Graças a Deus sempre foi um pouco mais tranquilo. Minha mãe sempre falou, ó, estuda, é, faz as coisas certinhas, né? Trabalha direitinho, mas não era aquela coisa que era uma obrigação. Ela falava, né? Segue seus sonhos, tudo. Eu acho que foi o também que ajudou, porque era algo que eu já queria fazer, porque era um desejo do meu coração. E já tinha a pressão dos estudos, ainda bem que não tinha aquela pressão também dentro de casa de conseguir rápido e tudo, né? Mas eles sempre me apoiaram e falaram para mim seguir em diante, mas nunca aquela pressão toda. Uhum. E aí, quando você conseguiu entrar na faculdade, você tinha alguma expectativa antes de começar o curso? Que quando você entrou no curso de verdade, você falou, nossa, eu estava esperando isso, e no final, tipo, foi uma coisa totalmente diferente daquilo que você esperava? Então, como eu entrei na pandemia, eu já comecei no online, né? Eu nem cheguei aí para o campus, tudo. E aí eu fiquei meio assim nas matérias que eram um pouco mais práticas, sabe? A gente perdeu uma oportunidade de fazer uma coisa mais técnica, uma oportunidade de visitar, né, uma emissora, alguma coisa assim, né? De mais prática. E aí eu falei, nossa, eu vou sentir falta disso, né? Porque eu imaginava quando eu ir, eu vou visitar esses lugares, com certeza professores, né, vão criar eventos, coisas para mostrar como realmente é a realidade. E aí não ter isso foi alguma coisa que foi um baque assim para mim. Tipo, eu não esperava que eu começasse no online e não tivesse isso, né, essa experiência. Aí, graças a Deus, esse ano a gente conseguiu ainda ter pegar uma parte mais técnica, as matérias que usa a parte técnica. Uhum. Isso é verdade. Eu penso nisso também, que a pandemia fez com que a gente perdesse um pouco isso de experiências, né, com o jornalismo. A gente voltou no começo desse ano, né? Mas ainda assim eu acho que a gente Sim. perdeu muita coisa, né?
perto do que a gente poderia ter tido de experiência e de conhecimento, até mesmo para fazer network. No episódio com a Guinevere, eu falo muito sobre isso. E até hoje, gente, na sala, às vezes durante a chamada, o professor fala, ai, fulano. Eu olho para as meninas, né, e falo, gente, quem é fulano? Que eu nunca vi na minha vida. Quem é essa pessoa? Então, acho que não somente coisas práticas, mas também de conhecer as pessoas da sala, de ter esse entrosamento, porque eu acho que até hoje a nossa sala é meio divididinha nos grupinhos, e aí quem se conhece mesmo é dos grupos, né? Às vezes você conhece de nome, mas de conhecer mesmo, de ter tido aquela coisa, né? De conhecer a pessoa sem ter julgamento sobre ela, acho que a gente acabou perdendo um pouco isso, né? Sim, o contato, porque ninguém ligava a câmera, né, no EAD, falava de vez em quando no áudio, mas não tem como saber. Aí eu achei que até esse semestre já foi se alinhando um pouquinho mais, falando um com o outro ali, mas mesmo assim tem gente que passa o semestre inteiro e a gente, né, não vai saber por nome. Uhum, verdade. Mas uma coisa que eu acho que a faculdade proporcionou bastante, agora que a gente voltou para o presencial mesmo, essas conexões mesmo, né? De conversar com as pessoas, de saber onde as pessoas estão estagiando, o que estão fazendo, e até durante essas conexões a gente acaba tendo oportunidades, né? De pessoas que falam, olha, tá tendo estágio em tal lugar, tá tendo isso, né? Tá tendo aquilo, e eu acho que querendo ou não, para o jornalismo isso é muito bom. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu processo admissional, onde eu trabalho hoje, eu tava eu e mais dois caras, e um deles estava falando, né? Que, tipo assim, a sala dele era enorme, ele falava com todo mundo e tudo mais, só que na hora do vamos ver, assim, de um ajudar o outro, né, no final das contas, ele nunca conseguiu, tipo, ajudar ninguém que ele estudou junto a conseguir um trabalho, alguma coisa, e vice-versa, né? Mas uma coisa que eu percebi também é que o nosso meio, assim, do jornalismo, ele é muito pequeno, né? Eu lembro de um deles falando que acho que ele cobriu férias em uma outra emissora, ficou um mês lá, gostou muito, mas não tinha como ficar porque ele estava só cobrindo férias, né? E aí quando ele foi fazer entrevista nessa emissora que eu trabalho, ele falou, eu trabalhei com um diretor fulano e tudo mais. Aí o diretor tava falando com ele, falou assim, você tem o número dele? Porque eu já trabalhei com ele, mas não tenho o número dele, você pode me passar? Aí ligou na frente do cara, falou, oi fulano, tudo bem? Tô aqui com o ciclano que cobriu férias com você, ele é bom, ele é legal, como é que foi o trabalho, né? E aí o cara falou, nossa, ele é maravilhoso, ele é muito bom, se eu pudesse teria contratado ele, mas não tinha como, porque, né, a gente não tinha vaga. Então, assim, nisso eu vou percebendo que o nosso meio é bem pequeno, né? Então, tipo assim, se você estragar o seu nome em algum lugar, pode ter certeza que às vezes a porta está fechada em outros lugares, né? Eu acho que a faculdade é muito um lugar desse, né? De network, de conhecer pessoas, para que no futuro isso seja bom para a gente, né? O famoso contatos, né? As fontes, Uhum. porque eu acho que quanto mais gente você conhecer lá na frente, você vai precisar, ou essa pessoa vai conhecer alguém que vai te ajudar. Então, eu acho muito importante mesmo criar essas conexões. Só que aí, né, eu sou um pouco tímida, assim, de chegar na galera, e para mim é um pouco mais difícil. A Yasmin já não, né? Tem trocentos contatos já um monte de conexões. Aí agora eu vou penar um pouquinho, viu? Mas lembra que eu tinha. Porque assim, todo semestre a gente acaba fazendo alguma coisa que precisa de fonte, né? Eu tinha até falado que eu ia fazer aquela lista de fontes, minha filha até hoje. Ficou só na ideia. Ah, O negócio o Excel. ficou só na ideia a lista de fontes de pessoas para matéria e tudo mais. Mas assim, eu acho que é importante até certo ponto, porque no final das contas você vai estar ali sozinho, né? Então você vai ter que mostrar o que você sabe, né? É bom para, tipo assim, se souber de alguma oportunidade, mas no final das contas, no dia ali, no vamos ver, é você que tem que fazer acontecer, né? Eu acho que, por Os mais contatos que só ajudam, né? e por mais que a pandemia tenha sido ruim, porque a gente perdeu muita coisa prática, eu acho que a gente aprendeu muito nessa questão de fonte, né? Porque a gente teve que se virar, de encontrar pessoas e conversar com elas no meio de todo esse caos. Sim, eu acho que foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, pelo menos que eu vi assim, para o trabalho, porque sempre era alguma fonte que, para mim não dá, ou horário, ou eu não posso falar muito. Sempre tinha alguma coisinha, nunca foi algo assim tão fácil, né? Às vezes a fonte era fácil, aceitava falar, mas aí sempre tinha alguma coisinha que a gente tinha que ajustar. Nunca foi algo, não, a fonte foi de primeira, deu tudo certo, sempre teve um perrengue aí, né?
Uhum. Agora me fala da faculdade ainda, até agora, qual foi assim a matéria que você mais gostou, a parte que você mais se interessou e que seus olhinhos brilharam, você falou, nossa, isso aqui é muito legal. Se eu pudesse ter a oportunidade de fazer isso em algum trabalho no futuro, seria alguma coisa que você gostaria de fazer? Eu gostei mais de reportagem e entrevista, coisas que envolvia também reportagem ou escrita também para notícias, porque é algo que eu creio que eu gosto mais, né? Mas o jornalismo é muito amplo, né? Então a gente acha que, eu gosto disso, mas aí vê outra coisa e acaba, não, eu também gosto disso. Então é muito difícil a gente decidir logo de cara, assim, né? Uma coisa que a gente gosta mais, mas reportagem e entrevista foi uma das que eu mais gostei, assim. E acharia bacana fazer algum trabalho envolvendo isso, mesmo que no começo eu não ia direto para a área, né? Mas futuramente ter algum contato com essa parte, sabe? Uhum. E a gente está indo aí para o final do curso, né? Você está indo para o sexto semestre, eu estou indo para o sétimo, e ano que vem já temos o nosso temido TCC, né? Mas não só o TCC, mas também tentar escolher uma área que a gente quer se especializar, né? Porque tem muita gente que sai da faculdade pensando, olha, depois eu já quero fazer uma especialização e tal. E é uma coisa que a gente conversa muito, né? Voltando da faculdade, é que às vezes a gente está nesse ponto, né? Mas a gente não tem alguma coisa que a gente olha e fala assim, nossa, eu quero me especializar nisso aqui, né? Porque, até como você disse, jornalismo é muito amplo, né? Mas eu fico com esse receio, sabe? De terminar a faculdade e ainda estar pensando, tipo, tá, mas o que que eu vou fazer? Porque tem muita gente na nossa sala que já entrou com aquela coisa, eu quero ir pro esportivo, eu quero política, eu quero. Mas, tipo, eu ainda não consegui me encontrar, né, nisso. Eu também, e até converso, né, com você, com as meninas do grupo, porque todo mundo, não, eu quero jornalismo esportivo, né, os meninos principalmente, não, eu quero isso, ou não, eu quero trabalhar com, sei lá, redação, já tem certinho, e eu ainda não também, eu sei que eu gosto de algumas coisas a mais do que as outras, mas não é algo definido, que eu já sabia desde o começo, então realmente vai ser, assim, algo para frente que eu vou observar e falar, não, realmente é isso. E especialização, eu ainda também não sei, porque vai depender muito do que a gente escolher na área que a gente, tipo, eu gosto mais disso, me identifico mais para poder escolher isso, né? Então uma coisa leva a outra. Também tô nessa dúvida aí. Mas eu estou pensando, entendeu? Esses dias aí já estou pensando no TCC, o que que vou fazer, nos surtos que serão, entendeu? Principalmente depois que, principalmente depois que eu descobri o sistema lá do orientador do TCC, né? Que aí dificulta ainda mais a sua vida, porque eu achei que era um negócio simples, rápido, prático, que você escolhia, era seu orientador e pronto, e não é nada disso. Mas eu tô bem pensativa do que fazer, de como fazer, porque eu gostei muito de jornalismo literário, acho que foi a coisa que eu mais gostei. Desde o quinto semestre, assim, eu gostei muito que a gente teve com a Rosângela, né? Que foi uma aula, assim, muito Uhum. legal e tal. Esse semestre, né? Que a gente teve com o Zibord, que a gente fez o livro e tudo mais, foi uma coisa que eu gostei muito, mas como eles falaram, né? Tipo, ainda é uma área meio custosa, né, para o jornalismo, porque você tem que desembolsar o dinheiro muito grande para alguém que vai estar focado em uma coisa só, enquanto você pode ter a pessoa ganhando, tipo assim, o mesmo valor para fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então eu tô nessa dúvida ainda, nesse dilema de o que fazer, para onde ir. Especialização também, ainda não sei o que eu quero fazer, não. Mas uma coisa que eu gostei de escrever, que a gente fez alguns semestres atrás, foi sobre economia, né? Mas não economia chata, de dólar, essas coisas. Mas, tipo, do dia a dia, sabe? Aumentou o preço de tal coisa, não sei o quê. Porque eu acho que é uma economia útil e que todo dia tá nos jornais, né? Não tem como você fugir disso. Por mais que às vezes a gente não goste tanto e não entenda tanto de números, tanto que teve até um dia que eu tava no trabalho, né? Aí a moça tava falando, não, porque taxa de não sei o quê, que não sei o quê, e tal número. Falei, nossa, gente, eu fico tão feliz quando eu entendo o que ela tá falando, quando ela não tá só falando números e eu tô tipo, tá, números. Tipo, quando você realmente entende, né, que quando, aquela coisa, né, quando toca no seu bolso, aí você começa a entender economia de verdade, né? E é até uma curiosidade, porque eu não sabia que economia era área de humanas, até eu fazer uma matéria na editoria de economia. Eu não sabia, eu descobri recentemente na faculdade.
E é porque a gente acha, ver número, matemática, exatas. Onde que eu ia imaginar que era humana, gente? E eu achei bem interessante também em questão do jornalismo literário, porque é uma coisa mais livre, você pode ser, tipo, dia a dia, um linguajar mais cotidiano, né? Não precisa ser aquela coisa quadradinha, pirâmide invertida, nanana. Então, realmente, o jornalismo literário dá essa liberdade, mas ao mesmo tempo, como você disse, é difícil inserir ele ali, né? Às vezes num trabalho, é muito, assim, eu acho que segmentado. Tem certos trabalhos que fazem isso, mas não é todos os lugares, não é todas as emissoras que trabalham com isso, né? Então, tá bem pequeno, mas é algo bem grandioso, assim, para se trabalhar para as pessoas do dia a dia, as pessoas que também não têm tanto interesse em ver algo mais acadêmico, se sentir parte daquele meio, né? Uhum. Agora, eu quero começar a falar de coisas da sua vida, Rose, entendeu? Vamos deixar esse papo um pouco mais informal. Olha a cara dela, gente. Eu queria que você me falasse Tipo, um pouco sobre os seus hobbies fora da faculdade, né? Coisas que você gosta de fazer. Eu sei de algumas coisas, tem até umas perguntas preparadas sobre isso. Mas me conta o que você gosta de fazer fora da faculdade, como são os seus finais de semana, seus feriados. Porque jornalista também bom, tem quando eu vida, né? tenho. Sim, gente, parece que não, mas temos. Bom, quando eu tô assim, sem nada a fazer isso para fazer, porque às vezes o tempo livre a gente pega para fazer alguma coisa da faculdade, né? Mas assim, férias, tempo livre, eu gosto de passear em lugares mais tranquilos, quando envolve sair. É um parque, um shopping, uma coisa de andar ali, olhar algumas coisinhas, uma coisa mais calma ali, né? Um cinema. E aí gosto também de assistir séries. Assistir no geral, mas assim, documentários, séries, filmes, eu gosto de pegar para assistir bastante coisa assim quando eu posso, né? Porque no dia a dia é bem difícil. Eu tô tentando inserir leitura também, porque é algo que eu não leio muito, porque eu perdi o hábito. Eu leio assim uma coisa ou outra, às vezes que tá necessário, mas eu queria pegar o hábito de leitura nos tempos livres também, né? Não só quando tá precisando para um trabalho, para alguma coisa, e sim no lazer, inserir no lazer. Então, eu tô aos poucos tentando inserir a leitura no meu dia a dia, assim. Uhum. Mas é isso, eu gosto também de passar tempo com quem eu amo, né? Com a família, com os amigos, conversar, deixar o celular também um pouquinho de lado, porque a gente também, querendo ou não, usa o lazer para as redes sociais e tudo, que é algo que eu gosto também, de dar uma olhada ali, saber das coisas, pesquisar. Eu gosto bastante de aproveitar para pesquisar algumas dúvidas que eu tinha, que não deu tempo ali na correria. Aí anoto e pesquiso no tempo livre. Mas também deixar o celular um pouco de lado para curtir os momentos com a galera, né? O famoso colecionar momentos. Uhum. Verdade. Eu achei que você ia falar alguma coisa dos podcasts, entendeu? Ouvir podcast, alguma coisa. Nina, verdade. Eu gosto também, mas eu aproveito também para escutar quando eu tô fazendo alguma coisa. No tempo livre, eu tento fazer outras coisas que eu não consigo fazer quando eu tô fazendo outras coisas, assim, afazeres. Aí, quando eu tô fazendo alguns afazeres, aí eu consigo escutar um podcast, né? Aí, então, já incluo ali nos afazeres. Aí, no tempo livre, como eu consigo fazer outras coisas, eu tento não ver muito. Mas aí também vejo um ou outro, assim. Mas no dia a dia eu consigo ver bastante podcast. Uhum. Foi Dona Rose também que me levou para o podcast Não Inviabilize, né? Esse é o nome mesmo, né? Isso, gente, eu amo. Foi o surto coletivo, entendeu? Passei alguns dias ouvindo Rose falar De exaustivamente algumas sobre todos histórias. os episódios que ela estava ouvindo e me rendi a ouvir os episódios. Ainda não consegui zerar o podcast, mas é muito bom. Então me conta como foi essa sua descoberta do podcast, por que que você gosta tanto? Me conte. Foi assim, a minha amiga estava contando assim que ela estava indo para um lugar, se eu não me engano, e aí ela estava escutando esse podcast, e aí ela estava contando alguma situação que estava acontecendo, aí ela falou: "Ah, inclusive, amiga, te indico, tal". Ou a gente estava falando de podcast, foi alguma situação assim, que ela estava explicando alguma outra coisa, aí ela falou o nome, falou inclusive te indico. Aí eu falei: "Nossa,
fiquei um bom tempo, inclusive, para entrar no podcast. Só anotei ali, mas fiquei um tempo assim, né? Porque ela só indicou, mas não disse do que do que se tratava exatamente. Aí teve um dia que eu falei, vou dar uma olhada, não tinha nenhum assim em mente, né? Para assistir, para escutar, e aí eu comecei a ver, me apaixonei logo de cara, que é histórias reais e as pessoas que contam, né, as suas próprias histórias, e aí eu me interessei bastante, também até pra gente ficar atento a algumas coisas, né, que tem uns quadros lá que é de alerta, tudo, então eu achei muito interessante, passei a ouvir só ele, enquanto não zerei, não consegui escutar outra coisa, mas foi indicação de uma amiga minha, que inclusive também é formada em jornalismo. Uhum. Não, gente, eu indico, ainda vou fazer um Blue Indica para vocês falando desse podcast, porque realmente ele é muito bom, assim. É cada história cabeluda que você olha e você fala assim, meu, não é possível que isso acontece no dia a dia das pessoas. Eu Sim. acho que o que mais me marcou foi o de um casal que a mãe do cara pediu pra namorada pra ela tirar um fogão pra mãe dele. Não. Esse para mim foi o cúmulo. Aí ela não conseguia, aí falou com a mãe dela falou, não, eu vou tirar o fogão. Aí tirou. Aí chegou no dia de pagar, a mulher não pagava o negócio. Aí a mãe da moça foi lá, juntou uma força-tarefa, foi na casa da mulher, pegou o fogão de volta, porque ela que estava pagando, e foi embora com o fogão e aquela coisa. E no final das contas, o casal já. Tipo, eles terminaram depois de toda essa treta aí do fogão, das mães e aquela loucura. Eu falei, gente, eu nunca imaginaria um negócio desse, que loucura. E é cada história que você vê que você fala, gente, não é possível que isso acontece na vida real. E depois que eu passei a escutar essa história, eu fiquei ainda mais confiada de tudo, que eu já era uma pessoa já meio pé atrás. Aí, a partir do momento que eu comecei a ver os picolé de limão, histórias de traições, o povo que engana financeiramente, né, que o outro ajuda e a pessoa, né, zero consideração. Aí eu fiquei mais atenta ainda. E olha, mas não tem só história, né, de enganação e tudo. Uhum. Tem história romântica, é bem legal, amor nas redes. E uma coisa que eu acho interessante também é que as pessoas podem dar opiniões no final do episódio sobre o que elas achou, porque às vezes a pessoa escreve para ter a opinião da outra pessoa, o que, que eles achou, o que, que eu faço. Então, eu acho interessante isso, que abre para o público, né, interagir. Uhum. Não, e é muito legal mesmo. É realmente foi um surto coletivo, entendeu? E depois que eu comecei, não consegui parar de ouvir. E também, às vezes, quando eu tô indo pro trabalho, é o que eu vou ouvindo, assim. E eu fico assim, meu Deus do céu, gente. E o pior é que, tipo assim, às vezes é uma história engraçada e, tipo assim, você começa a rir do nada. Ou é uma história cabeluda, você fala, meu Deus do céu. E, tipo, as reações, né, no caminho das histórias, assim, eu fico, gente do céu. Inclusive, vai ter até retrospectiva da melhor história do ano, uns troféus. Ela vai Caramba! gravar, e é bem interessante. Aí sim, hein? E Agora, tem eu queria. também, só para finalizar, histórias de terror para quem gosta. Não é só enganação. Tem história de amor, de terror, tem alerta, né? Que é coisa que aconteceu com outras pessoas, para as pessoas ficarem atentas em relação à saúde, né? Então é um bem completão, assim. Eu gosto porque não é uma coisa só, né? Para quem gosta de outros gêneros, a pessoa consegue se encaixar ali também. E você falou Indico, dos hein, de gente? terror, que você não gosta muito, assim, eu fui ouvir um, né, pra ver. Não ouço, nunca. Pra ver, tipo, se era muito assim. E o que eu assisti, o que eu ouvi não era tão assim, cabeludo, tão doido, não. Achei até que bem tranquilo, né? Perto das outras É histórias que tinha. porque é que eu fico meio assim, porque é histórias que aconteceu com outras pessoas, então é real, não é algo tipo, não, é ficcional, tudo. Aí eu já fico mais cabreira ainda, já não gosto. E aí eu tenho medo também de ficar com medo, não dormir direito. Aí eu evito por causa disso. Ai, Ru. Para não falar que eu não escutei nenhuma, eu escutei uma que era a continuação de uma história, tipo, o namorado da menina era um canalha. Aí acabou que ele morreu e ficou assombrando ela. Aí só por isso que eu ouvi, tipo, porque era continuação, senão. Deus me livre. Uh-uh. Povo, pode morrer, não venha me atormentar, não. Eu estou de boa, vivendo minha vida. Pois é. Agora, eu queria falar.
sobre uma revelação que você fez para nós enquanto nós estávamos em sala de aula. E nós estávamos, Ai, estratégias. e nós estávamos conversando, que é sobre Diário de um Vampiro, entendeu? Eu quero que você me conte sobre essa área da sua vida, porque é a minha série favorita. E quando você falou também que era uma das séries que você gostava muito e da sua obsessão pela série, eu não acreditei. Eu não acreditei, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu acho que vai render muito contar essa história aí com os Salvatores. Nos conte. Olha, adolescente, né? 12 anos de idade, já sabe, né? Cria fanfic, tem os crushes e senta que lá vem a história, né? E aí eu comecei a assistir, aí aquela coisa, né? O Damon desde cara, eu falei, não, é o crush massa, é o mais bonito. Aí todo mundo fica aquele negócio, não, mas ele é má, né? Ele ficou ruim, ele é mau. E eu, gente, a beleza dele sobressai qualquer coisa. E aí o pessoal, não, o Steph, Helena, nananã. E eu, ai, não, esse povo é muito bobo, tal. Eu gostava, mas assim, ele, eu sempre defendia, né? Uhum. Aí, tanto que eu adotei até o sobrenome Salvatore nas redes sociais. Eu lembro que era no Face na época. Adotei, fiquei um bom tempo, coloquei ele de capa, papel de parede das minhas coisas. Era assim, crush supremo, né? E aí, assisti quase tudo. Eu só não lembro se eu finalizei, porque depois demorou para sair, né, uns episódios, temporadas. Mas, assim, na época da adolescência, era só isso. A gente até ficava... eu vou convidar a pessoa para entrar na minha casa, né? Se não, eu não quiser, não vou convidar. Não vai sair mais, vai entrar direto. Aquela coisa, né? Uhum. Mas, olha, eu realmente entrei com tudo. Adotei nome, capa era ele. Então, não era só uma fã de falar, era de todo mundo olhar e ver que eu era fã. Não, eu Inclusive, gostava muito também. A Thalita, ela me mandou um post esses dias que tava assim, eu sou 99% Stefan, mas 1% é Damon. Aí eu falei, não, eu sou ao contrário. E ela, não, mulher, se converte ao Stefan. E eu, não. Então rendeu essa história aí, viu? E foi muito engraçado, porque a gente estava conversando sobre, aí surgiu o Rose Salvatore, mas eu gostava muito, muito da série também. Não a esse nível de adotar o sobrenome, nem nada. Achava chique. Mas eu gostava bastante também. E eu lembro que eu comecei assistindo no SBT, porque passou a primeira temporada, assisti a primeira temporada inteira no SBT, não perdi um dia sequer, entendeu? E aí depois que eu comecei a assistir em outros lugares, e desde então é a minha série favorita, eu tô sempre revendo, nunca terminei, porque eu não quero ter esse sentimento de perda, entendeu? De que acabou, eu quero que seja eternizada na minha mente, entendeu? Aí eu não terminei ainda, mas eu sou totalmente Stefan. O Damon, assim, eu gosto do Damon, tenho um carinho por ele, mas assim, o Stefan é aqui, ó. Sempre Stefan, maravilhoso, fofinho. Acho que ele nunca decepcionou. Acho que ele só decepcionou na terceira temporada, depois que ele começa a andar com Klaus, mas depois ele volta a ser nosso belo Stefan, sempre dócil, sempre tranquilo. É que o Damon, eu sempre tive a impressão que ele só tinha aquela marra de ser malvado, só aquela impressão que ele queria passar, mas no fundo ele não era tão mal assim, sabe? Então acho que é por isso também que eu me identifiquei com ele, porque eu sempre fui, né, a favor dos heróis, dos mocinhos, dos românticos, eu amo nos filmes todos, nas séries eu sou esse time, né? Mas nessa série, não sei o que aconteceu. Eu sempre gostei mais dele, falava, ai, mas é porque aconteceu isso, passava um pano. Passadora de pano oficial do Damon. Toda cagada, a Rose tava, não, mas não é bem assim. Pano rosa com glitter. Exatamente. Tanto que, assim, eu não era tão fã de colocar o nome assim, mas ele tem uma coisa específica da série que eu incorporei assim na minha vida. Eu não posso falar porque é muito, assim, é uma coisa pequena, mas que eu abriria toda a minha vida, entendeu? Para contar sobre isso. Mas que eu gostei muito, assim, sabe? Eu acho que
foi uma das séries sobrenaturais, assim, mais completas que eu já assisti. E eu gostava, porque, tipo assim, eu gostei muito de Crepúsculo também, né? Eu sempre fui a menina dos vampiros. Tudo que eu vejo vampiro, eu falo, ai meu Deus, eu quero. Tipo, livro, filme, série, eu sempre gostei muito de coisa de vampiro. Então, quando eu vi uma série, eu falei, meu Deus, eu gostei muito, né? Acho que a coisa principal é que eles não brilhavam, né? Por mais que eu goste de Crepúsculo, mas eles não brilharam já era uma coisa maravilhosa pra mim. E a história mesmo, né? Acho que tem muita coisa, não é só vampiro, mas tem os lobisomens, tem um monte de coisa, assim, no final, quando você vai ver, é totalmente sobrenatural, porque tem lobisomem, e tem híbrido, e tem um monte de coisa que você vai descobrindo e fala, o quê? Tipo, né, que eu nunca tinha visto em outros lugares, né, essas coisas, assim. E a Teen Wolf, série Teen Wolf, você já ouviu falar? Já assisti tudo, essa eu assisti tudo, e eu Não, eu gostei. comecei, mas não finalizei, assim, mas envolve isso aí também, né? É tudo na mesma Aham, época ali, então bombou muito essa coisa, né, de vampiros, lobos. E é bom porque as pessoas entendiam o que estava acontecendo, não é aquela coisa que não é real, né? Que não é do cotidiano, mas dava para entender. uhum. Então eu gostei bastante por causa disso, assim. E eu gostava também, porque é que eu não sei, né? Mas eu não sei se é uma coisa minha ou se é uma coisa geracional. Mas hoje em dia eu sinto muito. Eu até já soltei um vídeo aqui falando sobre isso. Vou até deixar aqui nos cards pra vocês. Mas que eu falei sobre isso, sobre que antes eu tava acostumada a ter séries assim, de 22 episódios, que, né, que você conseguia desenvolver a história de uma maneira totalmente diferente. Hoje em dia, com 8 episódios, eu fico, gente, mas por que só 8 episódios? Porque às vezes você não consegue entender muito. Acho que essa questão do Damon também, da gente entendendo ao longo do tempo que ele não é totalmente mal, se dá também pela quantidade de episódios que tinham, por como as temporadas eram formadas. E hoje em dia eu sinto tanta falta disso, sabe? Dos meus 22 episódios, do meu conforto. Isso é que eu ia falar, que de um tempo para cá tá muito resumido, tá muito mais corrido. Não é, por exemplo, igual antes, que, nossa, até acontecer uma coisa bem, assim, punk, tinha que ter acontecido já uns 10 episódios, tudo. E hoje, 10 episódios, às vezes já contou uma temporada inteira. Uhum. Então, realmente, a gente assiste mais rápido, fica mais ansioso rápido para ver a segunda temporada, a continuação. E antes, não, a gente demorava um pouquinho mais, né? Porque tinha mais episódios. E a gente conseguia ficar ali mais próximo, né, da série. Eu acho que é isso. Hoje em dia, assistir uma, acabou, vou para outra. Acho que não cria tanta essa conexão igual antes, assim. Ah, bombou agora, mas daqui a pouco já é outra, né? E antes, não, era uma série para anos que de assistir para ser favorita. A gente vê aí, né? Friends, Uhum. é, aquela Grey's Anatomy, olha a Nossa, quantidade, sim. gente. Hoje em dia, será que alguém vai fazer uma série dessa ainda, né? É. Que dura tanto, longa desse jeito? E eu Eu acho acho que difícil. antes tinha a coisa também dos atores, né? Porque a gente também, não era só a série em si, mas os atores, tipo assim, pelo menos eu, às vezes acompanhava o que estava fazendo, ou quando vinha em Comic Con, assistia entrevista e tudo mais. Hoje em dia, tipo, o máximo que a gente faz é seguir a pessoa no Instagram, tipo, não tem o negócio que era antes, né? Eu acho que tudo foi meio que, tipo, né, se apagando e tal. Eu sinto falta dessa coisa, assim. Eu lembro até de Jogos Vorazes, que, tipo assim, explodiu também, né? Tipo assim, e eu gostava muito dos filmes, mas eu também gostava muito dos atores, né? Da Jennifer Lawrence, dos meninos e tudo mais. Então, tipo assim, você não criava só um laço com o personagem, mas também com o ator fora dali, né? Porque tinha muita coisa para você ir consumindo e conhecendo mais de quem a pessoa era. Lembro de fazer quiz, assim, sabe? Tipo, nossa, você lembra do que aconteceu em tal Sim. episódio? Tipo assim, essas coisas que hoje em dia, tipo, não tem mais, né? Nossa, era muito gostoso. É época da revista Capricho, né? Nossa, Ai, sim. gente, eu acho que também as pessoas estão mais aceleradas. Eu acho que o pessoal percebeu, acho que o que funcionava antes não vai funcionar mais agora, porque as pessoas não vão ficar parando para ver isso. Então, meio que se perdeu um pouco isso, né? Porque, acabou uma, já vai ver outra, aquela coisa, não cria nem laço, né? A gente criava conexão, a gente, olha, via tudo que
era relacionado àquilo, a gente tentava ver, né? Igual você disse, era quiz, era... Ai, veio pro Brasil, ou tá onde, tá fazendo tal coisa, acompanhava. E era uma febre, porque era meses e meses falando só daquilo, aqueles atores, aquela série. Então, realmente faz falta. A adolescência da gente foi muito boa. O pessoal de hoje em dia não, né, não vai saber muito o que é isso. Isso é verdade. Isso é verdade. E você falou de Jogos Vorazes, tem também a Divergente, Convergente e Insurgente. Você gosta? Eu também gostei bastante da trilogia. E, nossa, é algo que esse dia eu tava até assistindo de novo, porque para relembrar, nossa, é muito gostoso a nostalgia da adolescência, de, nossa, eu tinha tantos anos quando eu vi isso, a sensação que eu senti. Então, eu tava revendo. É muito bom. E tem mais alguma série, assim, dessas mais conhecidas que você gostou bastante, que você chegou a acompanhar durante a adolescência também? Eu assisti também um pouquinho de Supernatural, mas assim, não cheguei a também terminar, era mais o que Você passava na assistiu TV, Sobrenatural? Né? Antes eu não tinha medo. Foi de um tempo pra cá, assim, de uns anos pra cá, eu passei a ter medo. Mas antes eu não tinha. Eu não sei o que acontece. Na adolescência eu via tudo. E hoje em dia eu falo, não quero filme de terror e tal. E aí eu assisti o que passava no SBT. Era mais séries que passavam nas emissoras mesmo, né? Porque não tinha esse negócio de streaming, tudo, né? Então, é que eu não vou lembrar o nome, que vocês tinham o Superman. Era uma série que passava no Smallville, SBT será? também. Eu acho que era. Era só entre essas séries assim que passava na TV e eu acompanhava, mas não cheguei a ver tudo. Agora, Diário de um Vampiro, esses filmes, né? Crepúsculo, A Nova, tudo, a gente chegou a acompanhar completinho, né? Mas era só quando eu passava ali. Mas antigo, assim, era esses mesmo que hoje em dia que tem os streams, mas antes não tinha, era o que passava na TV. Não, Sobrenatural também eu assisti, e eu acho que eu assisti bastante até. E eu gosto, mas eu acho que é muita coisa. São muitas temporadas. Daí eu falei, gente, até eu chegar lá eu já desisti no meio do caminho. É muita coisa. É um povo que morre, desmorre e ressuscita e vai pro inferno e volta. E você fala, quê? Tipo, muita coisa. Tipo, se estendeu muito, assim. É difícil acompanhar. Mas eu acho que hoje também eles não fazem séries assim, porque o pessoal não ia ter paciência de ficar nesse lenga-lenga todo, né? E antes a gente tinha, sei lá, mais tempo, a informação era mais, né, calma. Então hoje em dia eu acho que nem fazem, porque o pessoal não ia ter paciência de acompanhar. Acho que os que acompanham são a galera que já vinha, né, de outras séries mais longas do que a gente, assim, essa geração nossa. Mas a geração, por exemplo, de adolescente de hoje que tá crescendo, não tem paciência mais. Aí realmente eles não vão, né, investir nisso. Mas eu gostava de assistir. Eu lembro que eu chegava da escola e era a minha programação, entendeu? Série. Eu almoçava assistindo série, eu dormia assistindo série, tudo eu fazia assistindo série. E eu sou uma pessoa assim, ó, eu até evito quando eu tenho muitos afazeres começar alguma série. Filme eu assisto mais. Agora, série, realmente, quando eu tenho um pouco mais de tempo, porque se eu começar, eu não consigo viver direito sem pensar, a série sem acordar, sem pensar nisso. Eu começo a viver aquilo, então eu preciso de um tempo, porque eu tenho medo de me atrapalhar em outras coisas, então eu tento evitar. Não, quando eu sei que vai ser corrido, vai começar a faculdade, aquela pauleira, né, de entrega de trabalho e tudo, eu até evito, porque eu gosto de realmente, assim, entrar naquilo e focar. Aí eu evito, porque, olha, eu vivo, eu crio, nossa, nossa, aquela personagem, vou fazer que nem ela. Então, é a minha vida, começa a ser aquela série que eu tô assim, acompanhando. Essa semana eu comecei a assistir uma série que é Law and Order, né, que é Lei e Ordem. Eu comecei a assistir na Globoplay. E eu falei... E aí eu fui ver quantas temporadas tinha. Chuta quantas temporadas. Eu sei que é bem antiga, eu lembro que, ó, muito tempo. Vai, vou falar umas 10. Menina, eu vou olhar aqui só pra confirmar se eu não tô ficando doida. Porque eu não acreditei quando eu vi, Rose. Eu falei, mentira, não é possível que eles fizeram uma série com isso tudo, não.
Mas a Cadê? gente falando assim, hoje em dia, que a gente estava acostumado a ver séries longas, só que hoje em dia, se a série é muito longa porque é antiga e aí tem muitas temporadas, eu penso mil vezes antes de começar a assistir, igual você que começou do zero, né? Eu fico, gente, porque é muita correria, eu não vou conseguir viver direito, e aí eu evito às vezes, sabia? Por causa disso. Eu assisto as mais rápidas também, por causa do dia a dia mesmo, né? Então a gente até entrou no clima, né? É, eu olhei aqui para confirmar e tem 23 temporadas. Meu. Aqui, 23 temporadas. E os episódios é quanto tempo? 45, 44, Ah, 45 e 22 é a episódios. média. Cada temporada. Gente, não, Eu fiquei chocada. Eu superou, falei, 23 temporadas é muita coisa. superou Muita Grey's coisa. Anatomy, não foi? Porque eu lembro Nossa, que ela foi o sim! quê? 16, 18, alguma coisa assim. É, Gente, não. Hoje em dia, pra mim começar, eu teria que ter certeza que, olha, não vou trabalhar mais, eu tô de férias, não vou fazer mais porque nada. eu não tenho, não consigo, porque a gente fica querendo saber mais, então tendo que assistir bem picadinho, né? Aí às vezes fica, né? Não vou, porque eu sei, eu me conheço. Mas nossa, eu nunca tinha visto uma série tão assim. Essa aí foi a primeira. Eu Eu achei que fiquei Grey's Anatomy chocada era também. mais longa. Eu E fiquei Grey's muito chocada. Anatomy, você já assistiu Friends, essas assim? Aham, Friends eu assisti. Olha, Friends foi uma peleja, entendeu? Eu acho que eu comecei a assistir Friends, sei lá, umas 7, 8 vezes antes de quando eu falei, não, agora eu vou assistir de verdade. Eu começava, aí chegava até a metade, nem a metade, eu acho que eu chegava no episódio 5 e falava, ai, chato, chato, chato. Aí eu parava. Acho que eu fiz isso umas 7, 8 vezes antes de eu ir de verdade. Aí eu falei, não, agora eu vou assistir, vou Uhum. chegar na segunda temporada, e se na segunda temporada não melhorar, eu paro. Aí quando eu cheguei na segunda temporada, eu assisti um atrás do outro, um atrás do outro, não conseguia parar. E aí eu consegui terminar, assim. E eu gostei muito mesmo, assim. Eu acho que o que me é que eu ia assistindo em inglês. E o que me frustrava, às vezes, era não entender as piadas, porque americano tem um senso de humor totalmente diferente do nosso, né? A gente vê, sei lá, alguma coisa engraçada, a gente já começa a dar risada. O americano, não. O humor deles é totalmente diferente. Então, eu demorei bastante a pegar a questão do humor. Mas quando eu peguei, assim, tipo, foi que foi. Tanto que as últimas temporadas, assim, eu chorava de rir, porque eu entendia as piadas e a forma que eles faziam o humor. Tanto que é uma série que eu tenho muita vontade de reassistir, assim, para poder pegar desde o início as piadas, assim, porque eu gostei muito, mas assim, demorei muito. Tanto que eu falava, ai, que besteira, Friends, não tem nada disso. Mas assim, quando eu terminei, eu falei, é tudo isso mesmo, tipo, Uhum. porque é muito bom, assim, e mesmo que eu não assisti quando tava lançando, mas dá aquela sensação de nostalgia, assim, sabe? Pelo jeito que é a imagem, a forma que é gravada, assim, demorei, mas eu consegui terminar de assistir. Então, ó, Friends, Big Bang, a teoria, são É séries que eu legal vi, tipo, também, alguns é episódios, às legal. vezes a pessoa tava assistindo, aí eu vi ali, mas não é algo que eu acompanhei desde o início. Mas eu vejo o pessoal falar que, acho que a primeira temporada de Friends não é muito aquela coisa, depois que vai ficando melhor, né? Então, às vezes a Uhum. pessoa só assistiu a primeira e não engatou, aí falou, ah, não, realmente não gosto. Mas se assistir tudo, talvez goste, né? Porque É. depois que eles foi aprimorando, às vezes, né, foi melhorando o roteiro, mas são séries assim que eu vi uma coisa ou outra, sabe? Mas eu vejo, nossa, muita gente ama, né? É. Grey's Anatomy, eu comecei a assistir com os meus pais, porque eles começaram a assistir juntos, aí eu ia vendo algumas coisas e tal, até que eu me interessei. Mas eu acho que eu peguei picado até a sexta temporada, mas quando chegou a sexta temporada, aí eu comecei a assistir por mim mesmo, entendeu? Mas essas últimas temporadas que lançaram, eu não peguei pra assistir, para sentar e assistir de verdade. Mas eu gosto, eu gosto. Acho que a única coisa que me mata em Grey's Anatomy é essa questão, porque voltando naquela questão de atenção do público, né? Essa questão de morte, né? O tanto que os personagens morrem, e morre fulano, e morre ciclano, e vai morrendo, você vai falando, gente, mas quem vai ficar nessa série? Não é possível, porque em todo episódio praticamente alguém morre. Mas é uma série assim que é muito legal de acompanhar, que é aquela coisa, né? E no final das contas a gente fica meio neurótico com essas coisas de saúde, a gente é aquela coisa, né? Igual aquele meme. Ah, eu sou formada em Grey's Anatomy, né? De tantos episódios que Aham. você já viu e de ver as coisas, de cirurgia. Tanto que por muito tempo eu falava, nossa, eu acho que depois eu posso fazer medicina, né? Porque parece ser um negócio tão fácil, né? Mas
nada a ver, né? Só Uhum. pela empolgação ali de ver como é as coisas. Mas o que teve de gente tentando se passar por médico, porque é aquilo, tem gente que É, realmente vive a série, quer fazer tudo aquilo, igual eu falei, né? Eu sou um pouco assim, não nesse ponto, mas de viver aquilo e querer trazer para a vida real. Muita gente ouvia notícias de, ai, fulano tentou se passar por médico, aí depois a pessoa falava, né, que era por causa da série e tal. Mas eu acho que dá para aprender muita coisa. Eu vi alguns episódios, outros assim, dá para aprender muita coisa, informações importantes pra gente que é leigos, né? Eu acho que é uma série também bem educativa, sabe? E você também já viu Jenny a Virgem, que é mais puxado pra já. novela, assim, gênero. Nossa, eu amo, são gêneros que eu gosto também. É, eu me identifico muito com ela, né? Que é a louca da lista, gosta de tudo certinho, planejar Nossa, e tudo. verdade. Então, eu me identifico muito com ela, assisti do começo ao fim. Nossa, E amei. você era Team Michael ou Team Rafael? Então, é, tipo assim, teve no começo, pelo Michael ser mais romântico, eu era time Michael, né? Mas depois que ele morreu, o Rafael ficou tão bacaninha, e depois que ele voltou, eu falei, não, agora eu sou time Rafael de verdade, tudo. Então, ó, alerta spoiler, gente. É, desculpa aí, gente. E aí, depois eu fiquei mais time Rafael, depois que ele foi, né, melhorando tudo. Mas, ai, o Michael era tão fofinho, né? Tipo, antes de tudo, né? Então, eu era time Michael, mas depois fui time Rafael mesmo. E, meu, assisti tudo, assim, e eu esperava as temporadas virem, assim, ansiosamente, porque sempre lançava, né, no outro país, aí depois que vinha pra Netflix, eu, ai meu Deus, mas assim que saía eu já começava a assistir. Mesmo que eu tava corrida, assim, eu tentava pegar um tempinho livre, de tanto que eu amava. Uhum. Eu Pena acho que que o que eu mais. acabou, nossa. É, eu acho que o que eu mais gostava era. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil a gente teve muito essa cultura, né, das novelas mexicanas. Então, eu acho que o que eu mais gostava Sim, era porque parecia muito com uma novela mexicana mesmo, e a forma com que era narrado e tudo mais. sim. E eu sempre fui. Do time do Rafael, eu sempre gostei dele desde o começo, assim, de Aham, verdade. Tanto que eu falava, ai, Michael, tá nossa, bom, tá bom. Tanto que eu nunca aham, tive problema de ver spoiler, né? De ver o que acontecia e tudo mais. Porque, assim, uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver, né? O que vai acontecer e como que vai acontecer. Então, falava, ela vai ficar com o Rafael, ela vai ficar com o Rafael. E eu esperava ansiosamente por esse momento, né? E são muitas reviravoltas e muita coisa que acontece sim, até eles realmente ficarem juntos, né? E às vezes a gente tem aquela falsa coisa, né? De não, agora eles vão ficar juntos. Não, não é dessa vez, né? E acho que uma das minhas personagens favoritas é a Petra. Porque ela surpreende sério, muito. Ela surpreende muito, sim, porque ela começa como sendo a megera e no final você já tá amando ela. uhum, Você fala, ai meu Deus, ela é sim. maravilhosa. Nossa, eu gostei bastante e era muito interessante porque ela tinha umas paranoia, né, a Jenny, e tipo, meu, era muito parecida comigo, eu ficava às vezes fazendo a mesma coisa, assim, de imaginando, igual aparecia, assim, pra ela, e eu, ai, gente, é a série, assim, da minha vida, super me identifico nessa parte, assim, do jeitinho dela, sabe? Ai, aí o Mateu, fofinho, e dava trabalho. Aham. Ai, gente. Foi, tipo, muito carinho, assim, que eu peguei pela série. Tanto que quando finalizou, assim, eu, nossa, chorei. Nossa. É. Porque era muito tempo acompanhando, né? Você cria um carinho ali. Uhum. E foi uma das poucas, assim, que eu consegui acompanhar, assim, também, de esperar chegar a temporada para poder assistir tudo. Também foi uma das últimas, assim, que eu acompanhei de fato e é uma das séries que eu tenho bastante carinho também. Mas também eu sou bem como você, né? Só que eu acho que eu tenho um certo problema, porque eu lembro que, assim, eu, quando começo alguma coisa nova, eu realmente mergulho naquilo. Eu não sei se eu já te falei isso, Uhum. né? Mas quando eu comecei a assistir Dorama, eu tava fazendo TCC, dando aula de inglês, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e nesse ano que eu conheci os doramas, eu assisti 24 doramas, um atrás do outro. Eu não sei da onde que eu Eu não tirava. sei como você consegue. Eu não sei como você consegue. Você, tipo, mesmo fazendo mil coisas, você quer encaixar mais coisas. E eu falo, gente, eu não consigo, tipo, encaixar. E ela faz mil coisas. Eu não sei como você consegue. Por isso que eu falo que eu tenho que ter um tempinho mais livre, porque não, eu tenho medo de me enrolar todinha, sabe? Essa parte a gente é bem diferente. É, isso é verdade. Não, gente, deixa eu.
talvez a gente volte nessa questão das séries, mas vamos falar um pouco, já que você falou da Jenny a Virgem, que é muito parecida com você, e é realmente, porque eu e Rose somos muito diferentes mesmo. A Rose é a neurótica, ela é a que pensa em todos os cenários. Eu sou a pessoa que, tipo assim, o negócio vai entregar amanhã, amanhã mesmo eu faço, amanhã mesmo eu resolvo, e ela quer morrer. E ela quer morrer comigo. E às vezes eu tô tranquila, de boa, não tô nem pensando. E ela vem, não, mas porque tem isso, porque tem aquilo, eu já fico nervosa, já me dá uma palpitação, já me dá um negócio. Ela, meu Deus! Eu passo para você, né? É. Nas Ai, gente, provas também, eu falo, gente do céu. Nisso a gente é muito um complemento da outra, mas assim, às vezes eu falo, gente, não é possível. Ou às É vezes. extremo sul norte, né? Sim, sim. Mas foi uma parceria que deu certo. E, tipo assim, a gente demorou a se conhecer, mas quando a gente se conheceu, tipo, foi muito instantâneo de bater as conversas, de conversar e tudo mais. Porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, tipo, eu entrei tipo você também. Não entrei no segundo semestre, mas eu entrei, tipo, na semana que fechou tudo. Então eu não consegui conhecer muita Sim. gente. Então, eu fui conhecendo ao longo de fazer grupo e tudo mais, né? E às vezes eu tava em um grupo e, tipo assim, eu gostava das pessoas, a gente conseguia trabalhar bem, mas não tinha essa liga, assim, tipo, fora da faculdade, igual eu tenho com vocês, com as meninas, com o Marcos, com o Lucas, porque a gente consegue, tipo, extrapolar a faculdade, né? Tipo, a gente se zoa, a gente brinca e tudo mais. Então, essas coisas, assim, que no começo da faculdade me fizeram um pouco de falta, mas também que quando conseguir fazer essas amizades, assim, conseguiu, tipo, ser muito instantâneo, né? E até hoje a gente vai descobrindo coisas novas sobre um ao outro, né? E vai brincando e descobrindo coisas novas, né? Sim, e uma coisa que é interessante é que poucas vezes eu tive contato com uma pessoa que era parecida comigo, nesse sentido assim de ficar mais preocupada e já querer adiantar as coisas. Eu sempre lidei mais com pessoas que fossem mais tranquilas, que não fossem tão desesperadas. Então eu sempre ficava, gente, não é possível que vocês estão nessa calmaria, nesse sossego. Então eu sempre lidei com pessoas assim, sabe? Eu acho que é para ter o equilíbrio mesmo. Imagina outra pessoa que nem eu também me aperreando, gente. Aí já viu, né? Se bem que no nosso Mas grupo, olha, a pessoa mais parecida com você é a Thalita, nessa questão. sim, sim, De... nós duas e vocês três, não, quatro com a Jay, que é também bem tranquila, como demonstra, né, ficar de boa ali. Vocês quatro são mais de boa, então acho que dá esse equilíbrio, porque se a maioria fosse. Eu sei que é difícil lidar comigo, mas é porque eu tenho medo de imprevisto, de, tipo assim, acontecer coisas que eu não tava contando. Ah, a famosa controladora, né? Já viu. Mas é mais por isso mesmo, de acontecer imprevistos. Mas se fazer e dar certo, ok, mas eu fico, não, mas eu vou pagar para ver? Mas você é assim, tipo, só na sua vida acadêmica ou na sua vida você é assim também? Não, eu sou assim também. Só que no trabalho, como eu tô lá há um tempo, aí eu tentei desvincular um pouco de lá, assim. Porque antes eu vinha para casa e ficava pensando, nossa, será que eu fiz tal coisa certa? Ou será que eu finalizei tal coisa? Trazia para casa, né, o trabalho. E aí acabava ficando mais ansiosa e tudo, né? E hoje eu consigo ficar mais de boa. Por incrível que pareça, lá eu consegui apaziguar um pouco, sabe? Mas na faculdade ou em outras coisas que é para mim resolver, mesmo assim eu fico ansiosa, assim, vida adulta, eu tenho que resolver alguma coisa, eu fico pensando o que eu vou fazer, que roupa que eu vou, já fico planejando, né? Mas no trabalho, graças a Deus, eu consegui desvincular um pouco, porque faz mal, né? A gente deitar e ficar pensando, não dorme direito. Então, graças a Deus, lá eu consegui. Mas na maioria das outras áreas, eu sou desse jeito. A meu namorado até fala, ele tá falando alguma coisa, aí fala. Aí ele, calma, você não deixa eu falar. Eu falo, não, fala. Meio agoniadinha, né? Não, mas eu não sou nada assim. E, por incrível que pareça, a nossa dupla funciona nessa questão de uma tá sempre. Né, o que uma não consegue fazer, a outra consegue fazer.
E isso é muito legal, porque no final das contas uma aprende com a outra, né? A que é mais lentinha acaba ficando um pouco mais acelerada por conta da outra e vice-versa. E eu acho que é uma das coisas assim que eu mais vou levar da faculdade, assim, porque, igual eu falei, demorou um pouco para encontrar um grupo que a gente conseguisse trabalhar bem, e a gente trabalha bem. A gente trabalha bem em grupo. Às vezes eu acho que o que falta pra gente são aparatos técnicos, entendeu? Porque ninguém é muito técnico do nosso grupo. Todo mundo é muito no information, todo mundo vai fazendo. Tipo, acho que o que falta pra gente é um pouco essa questão técnica, mas em questões pessoais e de resolver as coisas a gente consegue fazer muito bem. E eu ainda quero trazer todo mundo do nosso grupo aqui, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, né? Porque eu tenho os tímidos, não sei que milagre foi que eu consegui trazer a Rose aqui, mas eu tenho Olha, fé que eu vou trazer o resto do pessoal. Foi um bom tempo falando, não, vai dar certo, porque lembra que você já tinha me feito, né, o convite e eu fiquei, a gente vê, fiquei enrolando ali, mas é mais por medo, né, de não desenvolver e não falar bem, né, saber o que falar, mas vai fluindo o papo, porque é meio que uma conversa, né, não é algo que você tem que fazer seguindo aquela linha, né, vai fluindo, então acho que é por isso que eu consegui me sentir mais à vontade e pensar, não, é tranquilo que eu vejo os outros podcasts, o pessoal vai se relaxando, né, conforme vai passando o tempo. Mas eu gostei bastante, foi uma experiência, assim, incrível, foi algo que me desafiou, porque eu nunca tinha feito, e eu fiquei meio, será um bom tempo? Então foi algo que eu me senti bem ter feito, porque foi tranquilo, eu vi que não era tudo aquilo que eu pensava, né? Uhum. Não, mas Mas eu esses acho últimos interessante... semestres... Uhum. Você falou de trazer todo mundo. Quem sabe até um dia você, tipo, junta uma conversa geralzona, depois trazer todo mundo ali, aí junta todos nós, né? A gente faz um conhecidão aqui, junta todo mundo. Eu acho bem legal um Bloom assim. Mas esses últimos semestres eu tenho visto você soltar mais e querer estar na frente das câmeras e aparecer, né? Uma coisa que antes você ficava só, né, na produção, não queria aparecer tanto, mas agora você está começando a aparecer, a se colocar, né, nas situações para que as coisas aconteçam. E uma coisa que você falou que é interessante também, que você aprendeu, assim, né, que é uma pessoa mais acelerada, e aí acaba que a gente aprende umas coisas com a pessoa, ou a gente fala, realmente, né, é bom a gente ver isso. E eu aprendi muito com vocês também a tentar ficar mais calma. Tipo, ao mesmo tempo que vocês falou, não, vamos tentar ver antes, eu aprendi ao contrário também, de ficar mais calma, de não levar as coisas também tão a sério. E as anotações, lembra? Gente, eu anotava tudo que o professor colocava na lousa, os slides, tudo. Aí eu comecei a diminuir, a ficar mais à vontade, né? Faltar era uma coisa que, nossa, meu Deus. Nunca na vida! Sim, aí eu consigo até dar uma faltada assim, sem peso na consciência. Então, eu aprendi bastante com vocês a ficar mais leve e que as coisas vão dar certo. Uhum. Verdade. Rose, muito obrigada por ter aceitado. Esse papo foi incrível, assim, superou as minhas expectativas. Muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui, compartilhado um pouco da história de como você fez para chegar na faculdade e tudo mais, um pouco dos seus hobbies. Queria te agradecer muito por você ter vindo aqui no Bloomcast. Imagina, eu que agradeço, porque foi algo que me tirou da zona de conforto. Como eu disse, né, um desafio e que foi muito gostoso, foi bem leve. Na verdade, eu nem fiquei tão nervosa. Eu achei que ia ficar mais, mas relaxei logo do começo. Muito obrigada pela oportunidade e agora eu quero voltar mais vezes, viu? Oh, com certeza, com certeza. Faltou convidada, eu falar, Rose, bora. Bora, oxe, agora vai que vai. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido nosso papo. Se você está assistindo a gente no YouTube, não se esquece de se inscrever se você não é inscrito. Ativa o sininho. Lembra que em dezembro nós estamos tendo vídeo todos os dias, às 6 horas da tarde, aqui no canal do Bloom. Então você pode vir aqui conferir. Não esquece de curtir, deixar um comentário, nem que seja só um coração para dizer que você gostou desse papo. E é isso, gente. Espero ver vocês no próximo Bloomcast. E tchau, tchau.